seu corretor vai colocar um ponto de interrogação e escrever do lado. E o Brasil? A minha nota cai de 200 para notas 40 ou 80 na competência 2. Humanos, um aspecto extremamente importante para a competência 2, que é a competência que avalia a estrutura do texto dissertativo e o seu domínio de tema, é observar muito claramente a frase tema. Muitos alunos pensam só na ideia de apresentar repertório sociocultural, usar repertório sociocultural de forma produtiva na dissertação Enem, e isso realmente é muito importante para que eu atinja as melhores notas na competência 2. Só que eu não posso ir para o repertório sem pensar no básico. Por mais que o meu texto tenha repertório sociocultural, se eu tiver tangência em relação ao tema, a minha nota cai de 200 para notas 40 ou 80 na competência 2, via de regra 40. Jairo, o que seria a tangência? O Enem entende, pessoal, que toda frase tema, ela apresenta um núcleo. Existe um núcleo temático. Quando eu pego aqui dois temas que já caíram na prova do Enem, migração para o Brasil do século XXI, o meu núcleo aqui é migração. Isso é fato, eu tenho que falar sobre migração. Se eu não falar sobre migração, eu vou fugir totalmente ao tema e aí o meu texto tem nota 0. Da mesma sorte que a persistência da violência contra a mulher no Brasil, o meu núcleo é violência. Se eu não falar de violência, o texto inteiro é zerado, é fuga total ao tema. Então vejam, atingir o núcleo me garante no máximo, com muita sorte, nota 80. Via de regra 40, tangência. O que eu preciso para que eu possa atingir as notas mais altas? Para que o meu repertório sociocultural me garanta a nota 200? Que além de eu atender ao núcleo do tema, que eu atenda aos seus delimitadores. Por exemplo, o meu tema não é só migração, é migração para o Brasil. Significa dizer que se eu falar só da migração de sírios para a Europa, por exemplo, de refugiados para a Europa, eu tangenciei o tema, nota 40. E mais, não é só migração para o Brasil, é migração para o Brasil no século XXI. Quer dizer que se o meu texto inteiro falar somente da migração para o Brasil na virada do século XIX para o século XX, vinda de europeus, italianos, alemães, eu também tangenciei o tema. Porque a migração para o Brasil no século XXI. Jair, então você está me dizendo que eu não podia falar nesse tema sobre a migração do século XIX ou dos refugiados na Europa? Você até poderia, desde que isso servisse para você analisar a realidade brasileira. Essa é uma excelente estratégia para você argumentar por comparação. O que a migração para a Europa tem de semelhante ou de diferente com a migração brasileira atual? O que a migração do século XIX tinha de diferente ou de semelhante com a migração do século XXI? Então eu não posso pegar essas informações soltas e simplesmente jogá-las no meu texto. Eu posso aqui usar outros locais que não o Brasil e outros momentos que não sejam século XXI, desde que sirva para analisar a realidade atual e brasileira. O mesmo aqui embaixo. Eu teria que mostrar que essa violência persiste, que ela já deveria ter acabado, mas ainda persiste. Principalmente mostrar que é uma violência contra a mulher dentro da realidade brasileira. Jair, eu poderia citar os casos de violência contra a mulher no Oriente Médio, mutilação genital, citar os casos de violência contra a mulher e estupro coletivo na Índia? Poderia, desde que isso sirva para, de alguma maneira, analisar a realidade da violência contra a mulher no Brasil. Mostrar, por exemplo, que a violência contra a mulher em países fundamentalistas do Oriente Médio, ela é legalizada, né? É direito do marido, dos pais, dos responsáveis. No Brasil, ela é proibida, mas ainda assim ela persiste. Mesmo tendo um caráter criminoso, ela ainda persiste. Então essa comparação ela é muito válida e ela enriquece o seu texto. Agora, só falar da violência contra a mulher no Oriente Médio, o seu corretor vai colocar um ponto de interrogação e escrever do lado. E o Brasil? Beleza? Acha um núcleo e identifica os seus delimitadores. Até a próxima!